Então, nesse bloco, a gente vai conversar com a Marina sobre a economia de energia elétrica. A Leila lembrou da energia eólica, né? A gente tem mar pra caramba, né? Tem beira-mar pra caramba. O litoral é E a gente também ainda está muito devagar nisso. Ah, é. Mas já estamos avançando, mais do que no solar, Eólica né? é o que a gente avançou mais. Né? O Brasil tem crescido muitíssimo em eólica. Que bom, me dá uma boa notícia. Não, eu acho que eólica é um bom exemplo. O curioso é que a gente faz essas coisas, dão certo, mas um pouco por acaso, tem um certo por acaso nessa história toda. Então, os insumos ficaram baratos, entrou produto mais barato no mercado, e aí tudo isso vai acontecendo e então a eólica bomba. Mas você não tem um planejamento num país que você tem um super, né, potencial para eólica, para solar e tudo, para você planejar as coisas para funcionarem assim. Então, é isso que eu lamento um pouco. Espero que não aconteça com solar. Solar pode aprender bastante dessa curva aí, desse aprendizado aí de eólica. Mas eólica, você mudou a vida de muita gente com a eólica, né? A relação do pequeno produtor, o sujeito tinha uma terrinha, a gente tem empresas no SEBEDES que os fundadores da empresa tiveram que ir lá conversar com aquele produtor e falar, olha, você cede esse seu espaço, você vai ganhar uma renda porque vai ficar essa torrezinha aqui, o cara não entendia nada daquilo, né? O problema que gerou cultural para o cara que estava ali, sem nada, tendo nada por aquela renda, de repente ele instala ali uma torre ali que ele consegue gerar renda e o pequeno produtor consegue se beneficiar. Então, você muda muito, você passa assim, aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Você passa do terceiro mundo para o primeiro mundo, dá um salto, Numa né? violência, numa violência, rapidez, né? Mas quando é para o bem, todo mundo aprende rápido, né? É. Então... Eu espero que só para o bem que aprenda rápido. Tenho que ficar minhas dúvidas. Mas tem a minha torcida. É. Bom, eu falei, comecei falando que as pessoas, que 33% das pessoas só, foi esse dado, mas sabem o que é selo Procel. É que entendem um pouco isso. Agora, que sabem ler o selo é menor ainda, 15% só, que consegue ler o selo. Foi interessante. Como ler o selo? Isso aqui, ó. Ele está lá a letra. Isso aqui, não consegue ler. Eu vim de táxi agora para cá. E estava exatamente isso aqui no carro. Aí eu perguntei para ele, estava vindo para cá, o tema era esse. Eu falei, Ricardo, e você sabe o que é isso aí, o taxista? Ele falou assim, você é muito franco. Não, mas eu comprei e estava aí. Eu falei, não, porque você não tirou nem nada, você não ficou curioso para saber o que é? Não, mas eu sei, tem a ver com... É melhor para o carro, né? Mas assim, o que é? Então, você tem uma coisa, o vendedor não fala direito o que é, o cara, porque não sabe, ele não vai cobrar aquilo, não vai entender aquele processo, mas ele ficou super curioso, ele foi perguntando todo o assunto que a gente ia falar aqui, e para que serve isso, mas faltou alguém falar para ele, apesar dele ter isso lá no vidro dele dianteiro, mas faltou alguém explicar para ele o que era isso. Mas acho interessante porque... Quando o último, eu não compro todo dia, porque ninguém compra todo dia, mas o último eletrodoméstico que eu fui comprar, por exemplo, o vendedor não sabia para que servia. Eu fiquei lá procurando e tal, e ele dizia, mas que selo é esse? Mas onde está? E a diferença é brutal, né? Quer dizer, interessa para ele como consumidor também, né? A diferença é brutal. Claro, interessa a todos. A né, todos. que vivem, Na sua conta, o dinheiro vai ser outro. E ele né? podia usar como argumento para aumentar a venda dele também, além de significar na vida dele pessoal, significaria no trabalho dele também. Né? Você tem essa questão... Será que não se formam, as pessoas não dizem elas ou elas não prestam atenção? Olha, eficiência energética é algo, né, todo mundo está falando um pouquinho disso aqui, que é muito negligenciado, né, deixado para trás, porque é uma diferença cultural até por isso, porque você, com eficiência energética, você passa a consumir melhor, ou seja, você poupa, você consome melhor o que você tem. Né? E a gente, em geral, tende a comprar mais. Né? Então, um empresário, ele põe uma nova usina, mas dificuldade para você estar mexendo, substituindo aquele motor, vendo de que forma que aquilo ali pode funcionar melhor é grande. Então, tem um elemento cultural também na questão da eficiência energética, mas ela é muito significativa. Suzana até faz parte de um painel que a gente fez esse estudo aqui para entregar para o governo, porque o governo ele se comprometeu agora em Paris, por causa da questão climática, né, a contribuição do brasileiro foi diminuir em 10%, aumentar em 10% a eficiência energética, né, diminuir, né, a forma como a gente está tratando essa curva. Então, a gente fizemos esse trabalho, a gente conversou com o Levi, com a Isabela, né, os nossos conselheiros, a Suzana é uma delas, e o Fábio Barbosa é outro, e a gente mostrou que o Brasil pode ser mais ambicioso do que 10%, tem margem. E agora você tem que saber como explicar isso que você estava falando, né, Leda? Então, a gente, por exemplo, uma forma
de saber explicar é o seguinte, quando é que vai diminuir na tarifa? Né? Se você faz isso, o que é que abaixa na tarifa? Né? Então a gente começou... Porque aproxima mais. Aproxima, aí você começa a falar o que o cara quer ouvir, né? Então, porque, né, que medida que vai acontecer? Então a gente tem vários números bem surpreendentes aí. Um deles é que se você... Né, a gente se poupar, a gente perde em eficiência energética um belo monte por ano. Né? Então, isso pode equivaler a 40% de energia, né, para uma cidade, para uma grande cidade, para o ano todo. Então, você tem elementos aí para convencimento muito fortes. Né? Por isso que eu acho inacreditável que não funcione. Não, mas se você tiver algumas coisas restritivas, né? Lembra da época do apagão? Né, do Brasil. Eu lembro, mas eu não quero mais, não. Não, mas a gente o que se reduziu... Isso sabe que foi uma coisa impressionante como a população brasileira... Foi didático. Foi didático, não, mas assim... É verdade. Ninguém não voltou ao patamar anterior. Entendeu? Todo mundo começou a cortar, todo mundo se tocou que podia cortar. Mas isso é interessante porque... Mas na minha geração tinha uma frase... A escassez ajuda a pessoa a pensar. Eu posso falar minha geração e incluir a Leila nela. Tinha uma frase, né? Você é sócio da Light, apaga essa luz e tal. Que era muito presente na minha geração. E que na geração do seu pai, por exemplo... Eu ouvi quando criança, muito isso, interruptor ligado. O interruptor ficava ligado e eu ouvia essa frase. Se eu saísse do quarto e deixasse o interruptor ligado, ela automático. Perpassou várias gerações. E não funcionava, porque a gente se irritava com o pai e com a mãe e não prestava atenção. Quando a gente cresce, tem um apagão e a gente está pagando a conta, a gente lembra dessa frase e vê que ninguém voltou, mas porque os todo governos mundo... também têm restrição a fazer esse tipo de coisa. Lá na época de São Paulo, de crise hídrica, não sei o quê... Eles demoram, né? Demora, dizer, vamos... É uma coisa que soa ou antipático ou de falha, né? Você vai ter que reduzir o teu consumo. Ninguém gosta de falar que vai reduzir o consumo. Mas eu acho que tem que vir junto com isso você premiar o cara que consome bem, né? Então, a gente estava falando aqui no intervalo, a energia, por exemplo, ela fica mais cara das 6 da tarde até às 9 da noite. Então, nesse período, se a gente sabe, se tivesse algum equipamentozinho que mostrasse que qual é aquele equipamento que você gasta mais? Então é o meu aquecedor, é a minha máquina de lavar, é o meu chuveiro. Eu vou tomar banho fora do horário de pico, porque a minha conta vai ser menor. Mas você tem que ter a tecnologia, que também foi o assunto aí do nosso primeiro painel, a seu favor, e premiando aquele cara. Eu fiz tudo isso direitinho, eu não quero saber da minha conta misturada com o condomínio inteiro, né? Eu quero ela separada. Assim como o sujeito, a gente, ainda em eficiência energética, eu acho que essa está pegando mais fácil, né? A gente foi proibido, está indo num processo de acabar com a lâmpada incandescente, né? E se você comparar com a lâmpada LED, por exemplo, a sua economia é de 80% na sua conta, né? Mas uma das dificuldades é essa, nem tudo é barato para a pessoa iniciar o processo. Por isso que é importante também o governo estar ajudando de alguma maneira, incentivando de alguma maneira. E também dizendo isso para as pessoas, porque às vezes ela olha o preço da lâmpada LED, é tão cara que ela não tem baixado muito, né? Tem, mas ela poderia ter comprado a lâmpada se ela tivesse a informação que em X tempo aquela lâmpada estaria paga, entendeu? Se isso fosse mais democratizado, essa informação, isso nos pontos de venda do supermercado, por que não podia ter um aviso dizendo isso? Eu acho que é uma tablita, né? Assim, por que não, entendeu? Lâmpada... Porque a comunicação no Brasil anda ruim, precisa melhorar em vários aspectos, né? Mas você tem que formar o cara, né? Você tem que estar instruindo a pessoa que está fazendo isso, que está vendendo, né? Você tem que estar instruindo o vendedor que vende a máquina de lavar e, sei lá, a panela de pressão elétrica. Mas o chuveiro elétrico que consome pra caramba. Tem que dizer isso. Mas e isso tem que dominar esse assunto selo para céu, essa né? pauta, né? Um mínimo de conhecimento. Essa sua pauta já está ajudando muita gente. A pauta foi pensada nessa ideia, mas porque tem uma coisa maior, tem que ter uma coisa, não sei se é campanha, não sei se é uma semana na escola, falando sobre isso para a criança, porque a criança é um bom replicador, né? Mas eu acho que tem dois... chega em casa e é porrinha, Mas olha, tem algumas coisas, eu acho que... isso na escola, né? Eu acho que quando rebate no preço, né? Imagina uma criança chegando, mandando desligar tudo. Mas eu acho que é importante chegar no preço pensando em também. mim, eu ligo mais várias televisões, exatamente nesse horário, no horário que eu chego em casa. Eu não chego tão perto de 6, eu chego perto de 9. Então já está quase acabando o horário.
Mas você liga várias televisões? Eu ligo porque eu estou vendo aqui um jornal e eu vou lá dentro e depois eu volto, entendeu? Não queria perder. Mas onde... Só naquela hora também, depois começa a novela. O selo Procel, por exemplo... Mas tem eu acho que tem a ver com a cultura também, né? O meu namorado fala que quando ele morou na Inglaterra, a máquina de lavar chegava na Inglaterra, assim, por volta de meia-noite, começava um barulho em todas as casas, porque é o horário da tarifa mais baixa, então máquina de lavar de todo mundo começava a funcionar. Estou chocada, porque eu sempre lavo à noite. Então agora eu só junto com a televisão, você liga a televisão e a máquina de lavar. E a máquina, porque é a hora que eu estou ali, entendeu? Me sinto a rainha do lar. Você tem que ter essa informação. Eu tô aqui. Me impressiona, por exemplo... Mas você tem que rebater na conta o selo também, que você pegou do carro, né? Eu acho que é o celular até, desse que estava no carro do taxista. Do taxista. Quer dizer, o vendedor tinha um argumento de venda na mão, que era o celular, e não usa. Então, assim, a falta de cultura é maior do que a gente pode imaginar. Assim. Os caras estão trabalhando para vender uma coisa difícil. É uma das coisas que a gente menos tem. Hoje vender carro é uma arte, o cara ainda perde um argumento. Nesse fim de semana, mas eu não sei qual é a função dele. Ele dizia, na entrevista no programa que eu vi, que ele treinou, que eles treinaram os garçons e os atendentes e as pessoas que trabalham nessa área de atendimento ao turista para funcionar durante as Olimpíadas. Tentaram melhorar o nível, né? Mas ninguém ensinou o taxista um ABCDE de inglês, só o suficiente para ele se mexer ali. Outro dia eu vi um taxista reclamando isso, porque taxista é ótimo, porque eles reclamam, eles dão palpite. O cara fica trancado ali o dia inteiro, né? Quer conversar. Ele quer conversar e ele é informado. Mas ele é um cartão de visitas da cidade, né? Ele é um cartão de visitas da cidade. Ele tinha que ser treinado. Então, o vendedor tem que ser... Cada empresa tem que... Isso aí não é o governo, isso aí é empresa por empresa. Sim. Quer dizer, a iniciativa privada tem que treinar o vendedor da loja dele para vender aquele produto. E eu acho que ele vai ficar mais orgulhoso, porque a gente sabe que o vendedor inventa cada coisa, né? Ele não tem que inventar e falar uma coisa que é boa, que você vai diminuir a conta. Mas é só dar esse argumento que ele vai começar a falar, feliz da vida. Feliz, ele vai adorar. Mas eu ainda acho que tem uma coisa do governo e da nossa tradição, da abundância e tudo, que eu acho que é muito prejudicial, né? Eu acho que, como o Brasil, né, não passou por escassez, aquela história toda. Não teve guerra. Então, o legal é aumentar a oferta. Se aumenta a gente tem a cultura do desperdício. Total. Mas se bater na conta... Mas isso é uma coisa que o governo tem que se preocupar e fazer. Ao contrário, eles procuram, de certa forma, é claro que aumenta a tarifa e tal, mas aumentar a oferta de tudo e vai até o limite para começar a ter realmente um programa de racionalização de uso. Eles evitam... Então, acho que é tudo somado. É a gente que não passou por aperto, mas... Porque imigrantes têm mania de economizar. Comida? Gente, mas olha, todo mundo vai gostar de 80% mais barato na conta. Todo mundo vai gostar, mas todo mundo tem que ter essa informação. Tem que ter essa informação. Eu acho que tem que ser junto. A gente não está fazendo você ter uma política de governo que ajude, que premie, tecnologia que ajude você a iniciativa privada que ensine o vendedor, o governo que ensine a população. Porque isso não é difícil de decorar, qualquer um pode decorar. Qual horário? Esse horário é o horário mais complicado, você vai pagar mais caro. Poderia vir até na própria conta. Podia. Horários deveriam ser evitados. Stand-by, por exemplo, né? Isso é uma outra questão. Você deixar todos os equipamentos em stand-by, não é? Né? A gente tem isso também. É melhor que você não deixe. Então, e qual é a diferença disso? Pois é. Eu aprendi na época do restrição, mas a restrição você pode tem que ter alguma restrição. A questão de comida, quando você pensa que qualquer quilo de alimento gastou água, energia, distribuição, então o que a gente joga fora, né? Você estava falando de imigrante e tudo. Quem teve, né, veio de fora, imigrou e tal, não vê o desperdício. Não é só isso, não, Suzana. Mas eu acho que é que as pessoas não têm noção também do tempo que levam as coisas para serem produzidas. Um alface, um alho poró, uma coisa, tem o tempo dele, entendeu? E você vai comendo aquilo assim, mas eu acho que tem uma questão geracional, porque não é possível. A gente estava falando sobre, né, como é que são os jovens hoje. Eu acho que os jovens, as crianças, elas já viveram uma cultura que você percebe o limite.
percebe que os recursos não são abundantes, não tem, né? Elas têm até pelo contrário, caramba, mudança do clima, todo mundo já ouviu falar, não entende bem, mas todo mundo já ouviu falar, pode dar desastre, pode ter isso, então está na cabeça deles. Agora, para quem hoje em dia está fazendo as coisas, está na economia, está tomando decisão, você tem que ter uma outra linguagem. Então eu acho que para essa comunicação que a gente está falando, que é fundamental, você tem que ter linguagens diferentes. Uma, para essa turma que é jovem, que já aceita isso. Daí você passa para a página 2 tranquilamente. Mas para outra você tem que estar com outros elementos de convencimento. São vários níveis, são vários né? níveis. Como a escola. Exatamente. São vários níveis de conhecimento, são vários níveis de escolaridade. Tem fundamental, Tem gente que elementar. está no ensino fundamental depois. Mas é importante... Está desperdiçando, não era rótulo, não era validade, Quando a gente... abre a torneira, deixa aberto. E vai por aí. Uma coisa que, por exemplo, né, de eficiência energética também, a gente convive bem. A água agora a gente está parando, né? Porque antes você deixava a torneira aberta, lavava a calçada. Lavava a calçada. Nossa, um tempão ali, né? Caramba. Agora, isso você já não faz mais, mas você tranquilamente, com o ar-condicionado ligado, você deixa a porta aberta e a janela aberta também, e o ar-condicionado está ali. Isso vai para sua conta, mas isso você ainda não caiu a ficha. Não né? caiu. Que você ainda faz isso bastante, né? Então você tem um processo aí que eu acho que tem. Por isso que eu te falei, que tem gente no ensino fundamental, tem gente que já está na faculdade. Mas acho que é Tem importante... gente que está numa coisa no ensino fundamental e na outra na faculdade. Não é? Eu acho Eu assim, sou a rainha de deixar a porta aberta no ar-condicionado. Pois é. Eu sou a rainha de apagar a luz. Você está perdendo. Entendeu? Bom, pelo louca. menos você Eu tô está falando, equilibrada. Uma contradição aí, Mas grande. também precisa de mais informação, né? Porque. Não, precisa também de, sei lá, de arranjar uma solução para essa porta. Porque não Botar é uma só a mola. economia na conta, né? É economia no planeta inteiro, né? Da energia que... O que a gente interessa fala a de todos eficiência nós. energética, O que a a gente gente fala podia muito de- dizer agora, assim, para todo mundo? Olha o selo, sempre já falei isso nesse programa umas 30 vezes. Preste atenção nesse selo. Presta atenção nesse Agora, selo. ele deve ter a letra A, né? Para ele deve ser ter a bom letra A. para Seria o você melhor. Ele e é o para melhor. o planeta, né? E se não tem letra A, vai na B, é isso? Mas, e depois esquece o resto. Esquece o resto. Porque o selo manda esquecer só é, né? Mas o ideal é que você esteja na A. É, né? vamos Procure ficar na A. E vai ver que a sua conta vai diminuir, enfim, isso tem uma lógica toda, né? E isso é real mesmo, Isso né? é real. Incrível. Isso E é também essa coisa desse desleixo que as pessoas têm com a torneira que pinga, e que elas têm também com a geladeira que meio fecha, meio não fecha. Né? Tem uma coisa meio assim... Às vezes a pessoa tem um carro maravilhoso e tem uma geladeira meio velhíssima. Mas também Né? tem uma Porque coisa ela não que se toca que aquela geladeira não podia continuar daquele jeito. No condomínio Acabou a de vida uma útil amiga dela. minha, a conta de água, né, que era Essa é a rachada grande por todo discussão do mundo, condomínio, né? Aí fica, ninguém tem... Aliás, é a discussão do condomínio e do planeta Terra, porque quando todo mundo está emitindo carbono, quem é que vai... por que adianta eu reduzir e o do lado não? Então, vizinho, é a não. mesma coisa, um condomínio e o planeta, quem vai começar primeiro. E tem aí, Só muda o tamanho. ao botarem hidrômetros, né, em cada apartamento, aí, só de saber, que não dá para dividir a conta, né, mas só de você saber que aquela parte é a sua responsabilidade, já te faz ter, pelo menos, minimamente, um pouco de vergonha, talvez, de você estar num E se consumo você colocar um hidrômetro exagerado. para cada apartamento, você faz uma conta de água separada? Você pode fazer uma conta de água separada. Mas isso só vale para construções novas e inteligentes ou vale para construção antiga? Não vale, porque você tem que botar, isso sai caro, entendeu? Você botar você tem que ter a canalização com aquele hidrômetro, vai depender de toda a linha hidráulica, né, do prédio, mas daria para você fazer. É muito mais né? fácil para... E o selo LEED tem aumentado muito no Brasil, né? Que é a certificação para prédios mais sustentáveis. Porque tem um outro elemento de convencimento também, né? É muito mais difícil, isso que a Suzana está falando, de você pegar um prédio antigo, é retrofit, né? Você remodelar o prédio é mais difícil. Quer dizer, tem coisas fáceis, mais caro, você trocar por lâmpada LED é simples e você já baixa bastante. Colocar né? aquele marcador quando você entra, como é que chama aquilo? Que você entra no elevador? Sensor de preço. Agora, os prédios novos é muito mais simples, né? Se a pessoa consegue fazer uma relação entre o que ela vai economizar, a gente sabe que os condomínios são caríssimos, né?
quando a gente está falando que você está podendo diminuir, compensar por meio do grid, vender energia, poupar, então os prédios vão ser estruturas inteligentes que o objetivo é você ser autossuficiente. Beneficiar e ser 0 a 0. Então, não é o condomínio mais alto que vai ser chique de novo, né, culturalmente, para você moro num condomínio que tem 200 mil coisas que eu pago uma fortuna. Não, é o contrário. Aquele condomínio, esse vai ser procurado, porque na minha conta não vai Agora, é muito injusta a conta de água e é a maior conta do condomínio, né? A equiparada dos humanos, dos funcionários. Mas, na verdade, é muito injusto, porque você mora sozinha, moram 2 pessoas, e hoje em dia, com a crise, por exemplo, até a classe média resolveu morar a filha com o marido, 2 netos, a babá, na casa da avó. Né? Então, aquele apartamento ficou super povoado. E ele vai gastar muito mais água, muito mais tudo do que... Mas esse pelo menos tem muitas pessoas. Sim, mas você vai dividir para todo mundo, é muito louco também, né? E ao mesmo tempo você é capaz de deixar alguém que tem uma descarga que fica direto vazando e que é capaz de conviver com aquilo. Não vou me aborrecer com ele. Mas você tem hoje tecnologia para detectar cada uma dessas coisas, né? E é isso que tem que acontecer. O sujeito que não mexeu na Mas isso é barato para os condomínios? Para os que são novos, eu acho que são 2 cálculos diferentes de novo, né? Mas para os que são novos, são exigências aí que a gente pode estar colocando e a pessoa perceber essa vantagem, né? Porque hoje ainda é um público que não contaminou todo mundo, né? O sujeito que fez milhões de investimentos na casa dele, nem sempre ele consegue vender aquela casa pelo preço do investimento que ele colocou ali. Então, esse é um problema, isso é um desestímulo, por um lado. É um estímulo porque na conta dele vai ser muito melhor. Mas na hora, como elemento de venda, ele tem um público seleto, mas não necessariamente o metro quadrado. Ele tem que achar aquele público. Tem que achar o público. Que valorize isso. O importante é que no futuro todo o público seja esse, né? Tomara. Vou fazer outro intervalo, tá? E vou voltar já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.